Olá, vamos lá para mais um videozinho de psicanálise. Como vocês já devem ter percebido aqui ao longo dos meus vídeos, eu sempre vou postando assuntos que eu estou trabalhando na minha docência como professora de uma universidade particular, que eu ministro aulas há 10 anos. E nós estamos numa época que estamos ministrando a disciplina Teoria Psicanalítica. E nele, a gente faz todo um trabalho em torno dos principais movimentos que ocorrem na teoria psicanalítica desde o seu início, de 1853, até o seu final, 1939, mostrando para os alunos, principalmente, a mudança das teorias pulsionais, a mudança da teoria do recalque e a mudança do aparelho psíquico, que vai se dividir em primeira tópica e segunda tópica. Então, eu quero hoje apresentar um pouco aqui para vocês essa linha teórica que nós desenvolvemos nessa disciplina, para deixar um vídeo aqui, talvez esclarecedor, sobre essas mudanças e que precisam ser sempre contextualizadas quando nós estamos lendo Freud, para a gente entender qual é o momento que o autor está, quais as modificações que ele já fez ao longo da sua obra, porque quem tem a experiência de ler o Freud sabe que ele vai fazendo uma série de notas de rodapé, refutando algumas ideias que ele mesmo produziu, ressignificando outras, se autocorrigindo. É uma obra que fica o tempo todo sendo refeita, relida pelo próprio pesquisador. Então, nós trabalhamos nessa disciplina as mudanças de teoria pulsional, que começam com a pulsão de autoconservação e a pulsão sexual, que caminha até 1914, quando Freud muda a teoria pulsional, passando de libido do eu para libido do objeto. Nesse momento, em 1914, acontece também um rompimento do Freud com Jung e de Jung com Freud. Não tem culpados nesse rompimento, são teóricos que pensam de forma diferente, né, a relação, o entendimento do sujeito. Esse texto, onde o Freud apresenta essa nova teoria pulsional, que é a libido do eu, libido do objeto, é na Introdução ao Narcisismo, que é um texto, como eu já disse, de 1914, e que está num volume que vem acompanhado de um outro texto que eu acho fundamental para quem quer entender o movimento da teoria psicanalítica, que se chama o movimento psicanalítico. O Freud está ali colocando toda a construção teórica dele, os seus encontros, o desejo de Freud de que a psicanálise fosse para além do país dele, da cidade dele, registrando, né, a IPA, que é, né, a Associação de Psicanalistas Internacionais, e todas as redes, né, todo o networking que o Freud vai fazendo nessa época. Bom, a partir de 1914, então a gente sai da pulsão de autoconservação e a pulsão sexual e passa por uma nova teoria pulsional, que é a libido do eu e libido do objeto. O Freud, nesse texto, vai explicando toda essa relação libidinal, de quando que se volta para o objeto, de quando ela recua para o próprio eu. Tem alguns vídeos meus aqui falando disso, principalmente sobre o luto, sobre a doença né, física, e que aparecem, né, o desdobramento dessa libido indo e voltando para o sujeito. Mas o Freud não para por aí. Em 1920, ele escreve um outro texto, que é o Eu e o Isso, que algumas pessoas conhecem como o Ego e o Id, que vocês devem saber dos erros de tradução da obra do Freud. E aí o Freud passa para uma terceira teoria pulsional, que seria a pulsão de morte e a pulsão de vida, que é a teoria pulsional que fica. Freud, depois disso, não vai mudar mais. E aí ele vai falar sobre essas duas pulsões que estão sempre amalgamadas, que nunca aparecem de forma independente. Um texto muito bom também para quem quer entender pulsão de vida e pulsão de morte é um texto de 1920 que marca o início da segunda tópica da obra do Freud, que se chama O Além do Princípio do Prazer. Então fica aqui uma dica. Bom, em 1900, Freud apresenta o primeiro aparelho psíquico. Ele apresenta esse aparelho psíquico na interpretação dos sonhos, principalmente no apêndice à regressão. E lá ele vai dizer que o primeiro aparelho psíquico ele é dividido entre pré-consciente, consciente e inconsciente. E aí ele explica pra gente toda a relação dessas três instâncias.
E em 1923, com o eu e o isso, ele apresenta um outro aparelho psíquico, que é dividido pelas instâncias o eu, o isso e o supereu. E aí ele faz uma série de novas análises em relação a esse funcionamento do aparelho psíquico, e aí, junto a isso, ele vai mudar também a teoria do recalque, que lá no início, em 1900, ela tinha um caráter de filtro, de deformação, enquanto que no segundo, ele já toma um caráter de uma formação, né, de uma formação de compromisso, do quanto que o sintoma, ele traria uma mistura de duas forças importantes, que é o senhor do isso, que são as pulsões, e o senhor do supereu, que são as exigências culturais. E como que o sujeito da psicanálise se põe no meio de tudo isso. Então, eu queria aqui, né, ter passado com vocês essas mudanças pulsionais, essas mudanças do recalque e essas mudanças do aparelho psíquico, para a gente entender um pouco historicamente como que a obra de Freud ela é escrita. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.